sem dúvida nenhuma, há espaço na televisão para filmes brasileiros, seja na TV aberta ou seja na TV fechada. Isso não há dúvida nenhuma. E é uma luta já bastante antiga, né, da classe cinematográfica com as televisões para que esse espaço se abra. Alguns canais abrem esse espaço, mas muito pouco. E às vezes em horários, sim, meia-noite, 11 horas. Quem é que assiste televisão a essa hora? Só quem não acorda cedo para trabalhar, né? Então, acho que é um número bastante reduzido de espectadores que à meia-noite podem assistir um longa-metragem, que dura pelo menos 1h30, 2 horas. Sim, existiria outros espaços, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mas o jogo é um jogo político, ao mesmo tempo é um jogo de mercado, e que não se abre espaço para o cinema brasileiro em horários mais de prime time, digamos, né? Os horários que são mais interessantes, que têm um maior número de espectadores. Já tivemos época de que ninguém falava em cinema brasileiro nas televisões. Agora um pouco menos, já há alguns filmes que são exibidos em alguns canais. Mas ainda, do meu ponto de vista, ainda muito pouco. Ainda se dá muito pouco espaço à produção de cinema nacional nas televisões, quaisquer que seja aberta ou seja fechada. Eu acho que deveria haver... já se discutiu tanto, já se debateu tanto a respeito disso e não se chega lá, não se chega lá. E as justificativas são as mais variadas, mas às vezes a gente acha que deveria ter uma política, mesmo uma política de Estado, né, para que houvesse maior abertura para o cinema nacional. Agora, eu não digo que uma política de Estado que obrigue, né, porque tudo que é obrigado a também não dá muito certo, né? Mas, enfim, não sei, eu não tenho nenhuma proposta muito clara em relação a isso, mas que, sem dúvida, há pouco espaço para o cinema brasileiro nas televisões. Esse tema é um tema também bastante recorrente, né? Protecionismo à produção nacional contra o cinema estrangeiro. É uma faca de dois gumes. Porque se não há nenhum tipo de protecionismo, se há a total abertura do mercado, nós sabemos muito bem que um tipo de cinematografia, isto é, a cinematografia americana, se já ocupa 90% mais ou menos das telas no Brasil, imagine se não houvesse a lei das cotas, ocuparia muitas vezes 100% das telas. Por causa do jogo financeiro, da pressão, interesses os mais variados. Então, sim, eu acho que eu não digo um protecionismo, mas leis que garantam, né, para o cinema nacional, para o cinema brasileiro, a possibilidade dele também ser divulgado, assim como as outras cinematografias são divulgadas. Isso, enfim, acontece em vários países do mundo, né? A França, por exemplo, tem leis bastante rigorosas para a divulgação do próprio cinema francês, quer dizer, o cinema francês ele tem o seu espaço, tanto nas telas de cinema quanto na televisão, a partir de leis que são aplicadas e que não deixam o cinema, principalmente o cinema americano, entrar muito fortemente como entra em outros países, né? Então, sim, é um jogo que a gente precisa ter como se contrapor a ele. E se contrapor a ele passa por algumas leis, sim, que são necessárias. Mas a palavra protecionismo eu particularmente não gosto. Eu prefiro muito mais pensar em garantias
para o cinema brasileiro. Porque a proteção parece uma coisa muito paternalista, e aí também nem sempre isso dá certo. E também precisa ter, sei que estamos produzindo muito cinema atualmente, muitos longas-metragens atualmente, 100, 120, 130. Não há espaço para todos eles, sabemos que não há espaço. Sabemos que muitos desses filmes vão para a gaveta, como a gente costuma dizer, tá? Mas são vários os motivos. Não é somente o fato de não ter espaço. É lógico que se há mais salas de cinema, ou se há maior abertura na televisão para exibir o filme brasileiro, muitos desses filmes que estão na gaveta poderiam sim ser exibidos, né? Mas a questão não é só essa, né? Acho que é uma somatória que passa inclusive pela qualidade dos filmes, mas a gente pode dizer, ok, quem vai determinar que um filme é bom ou não é bom, tem qualidade ou não tem qualidade para ir para o cinema, para ir para a televisão? Esse também é um debate que passa pela subjetividade, né? Do gosto, não gosto, é muito complicado, né? Mas eu acho que são várias as questões que nos colocam diante dessa situação em que o cinema brasileiro é pouco visto e tem poucos espaços para sua distribuição. Teve uma época que se discutia muito a necessidade de ter mais salas de cinema e com isso aumentar a oportunidade, né? Hoje em dia já temos mais salas de cinema, mas eu não acho que essa seja a única solução, porque quanto mais salas de cinema nós temos, mais o cinema americano ocupa essas salas. Então, só isso não é a solução, mas que é algo importante, sim, né? Precisa ter mais salas, e não só Rio, São Paulo. Precisa ter mais salas pelo Brasil. Agora, ter mais salas também passa por uma questão financeira importante. Hoje em dia, com a digitalização, melhora um pouco a situação, porque a infraestrutura necessária para uma sala para exibir cinema digital, no primeiro momento pode ter o seu preço, obviamente, ter o seu custo, mas depois é muito mais fácil você manter uma sala que seja em digital do que uma sala que ainda se mantém em película. Se bem que hoje em dia já praticamente ninguém mais usa película para exibição. E são raros os filmes produzidos que terminam em película, porque normalmente hoje tudo é em digital. Alta definição, enfim. Então, isso pode facilitar muito o aumento do número de salas. Mas, de qualquer maneira, custa dinheiro. De qualquer maneira, passa por uma questão financeira e econômica. Agora, o que sim poderia ser interessante é aumentar o espaço nos canais de televisão. Eu acho que a televisão é um instrumento super importante para a divulgação do audiovisual de maneira geral, e especificamente que nós estamos falando do cinema brasileiro, né? É lógico que o sonho de um cineasta, quando ele faz o seu filme, é ver o seu filme na tela grande, não há dúvida nenhuma, mas, e não sendo possível ir para a tela grande, na televisão, de qualquer maneira, é um lugar de divulgação desse filme, e a divulgação ela é fundamental. Quer dizer, um filme ele só se completa como obra quando ele é visto, quando ele tem espectadores, quando ele chega no seu... ele fecha o processo sendo exibido. E a televisão podia ser um lugar que desse condições de aumentar a divulgação do cinema brasileiro. Essa é a minha opinião. Agora, eu não sou dona de televisão. Mas vocês quiserem, tá aí, ué. TV Brasil é uma delas, ué, né? Pode ser um bom instrumento. A TV Brasil está repetindo o que as outras emissoras fazem. Agora, a TV Brasil não é para isso, né? Não é para repetir o que as outras emissoras fazem. Ele podia se diferenciar de alguma maneira, né? E exibir filme brasileiro a 1h da manhã não tem sentido,
para quem? Quem é que vai assistir? Né? Aí fica aquela coisa, filme brasileiro, vamos só cumprir aí enfim, dizer, não, nós exibimos sim, quando na verdade exibir 1h e não exibir, para mim é a mesma coisa. É interessante o fenômeno que tem na produção brasileira de cinema documental. Se produz muito cinema documental. São poucos os países no mundo que produzem tanto filme documental quanto no Brasil. Isso é extremamente interessante, porque se há essa produção é porque há uma demanda. O Brasil tem uma história em documentário muito importante. Ficou um período, sim, com o documentário meio deixado de lado, mas uns, digamos assim, 20 anos atrás, mais ou menos, foi retomado esse interesse pelo documentário, um pouco também pelo que acontece no mundo, né? O documentário que tem essa aparência de que está demonstrando uma realidade, né? Que está discutindo coisas do mundo real, e um mundo com tantos conflitos e tão conflagrado e tantos problemas, o documentário, de alguma maneira, ele mostra o que está acontecendo no mundo. Para além da própria televisão, da internet, de que hoje nós temos acesso a notícias, a informações, a imagens em 24 horas por dia e imediatamente ao acontecimento. Mas o documentário, ele um pouco analisa isso, né? Ele aborda as questões de uma maneira não informativa, mas, com uma reflexão sobre e tal. Então houve um movimento, e que não foi só no Brasil, de certa maneira no mundo todo aumentou bastante a produção de documentário. O que é diferente é que no Brasil o documentário vai para a tela grande. E na maioria dos países não, vai direto para a televisão. Por que ele tem pouco público? Porque é algo diferenciado. Não é qualquer pessoa que gosta de documentário. A maioria dos espectadores gosta de uma ficção, né? Gosta de uma aventura, gosta ou de se divertir no cinema, e documentário não é para se divertir. Né? Documentário é para se deparar com alguma coisa que te faz pensar. Né? Então, essa é uma questão. E outra questão, segue um pouco o movimento do cinema brasileiro, de maneira geral. O cinema brasileiro, além de 2 ou 3 filmes por ano, ou um filme por ano, que tem um grande público, o resto tem um público muito pequeno. Então, proporcionalmente, a um público que está acostumado a ver ficções e o público que está acostumado a ver documentário, o público de documentário, ele mais ou menos é igual a um público baixo de filmes de ficção. Eu, particularmente, acho que tem que manter o documentário na tela grande, mesmo que seja para pouco público. Ocupa um espaço, chama atenção. Mesmo que a pessoa não vá ver o filme, ele vê que está lá na tela. Entende? Eu acho isso importante. Agora, sem dúvida, voltamos à questão da televisão. Quer dizer, esse mesmo documentário que foi para a tela grande, ele teria que ir para a televisão também depois. Por que não? Porque assim aumenta o público. Agora, tem que diferenciar, né? Quer dizer, documentário cinema é diferente do que documentário feito especificamente para televisão. Dando como exemplo os National Geographic da vida, ou essas coisas todas, há muita diferença entre um documentário e outro. Então, o documentário cinema exibido pela televisão, ele tem que ter necessariamente um espaço diferente daqueles documentários que são feitos especificamente para televisão. São duas coisas que andam paralelamente. Então, enfim, um pouco é isso. Eu acho que o que acontece com o documentário, de uma certa maneira, em relação ao número de espectadores, é, de uma certa maneira, o mesmo que acontece com ficção. Quer dizer, né, proporcionalmente, mais ou menos está ali.
Né? Agora, você comentou a história da distribuição. Sim, esse é um grande gargalo. Né? Porque não só é necessário encontrar a maneira de exibir, mas antes de exibir tem que ser distribuído. E né, são coisas diferentes, uma coisa é distribuição, outra coisa é exibição. E, de fato, aí tem a questão dos distribuidores, né, que já é um gargalo. A exibição já é um segundo gargalo, e a distribuição é o primeiro gargalo. Agora, aí a questão também que eu já tinha comentado, passa por questões financeiras, quer dizer, o distribuidor quer colocar o filme que ele compra para um maior público possível. Então, ele escolhe o filme. Ele tem uma série de critérios para dizer este filme vai dar público, este filme não vai dar público. E se ele acha que o filme não vai dar público, ele não vai distribuir. Vai distribuir para quê? Para perder dinheiro? Aí tem que encontrar outras formas de distribuição. E aí que a televisão é interessante, a própria internet é super interessante também. Por quê? Porque hoje em dia, e eu sei que você vai perguntar alguma coisa nesse sentido, o jovem hoje em dia, os nossos estudantes hoje em dia, eles não vão ao cinema e não assistem televisão. Tudo é através da internet. Tudo. Lógico, tem aqueles, não estou falando 100%, né? Mas na média. Né? Para eles a internet é um instrumento do cotidiano. Né? Tudo eles fazem através da internet. Então precisa pensar nesses novos modelos de distribuição, novos modelos de exibição, novas plataformas para ampliar o número de espectadores, ampliar. Você vê alguns filmes, curtas-metragens, coisas experimentais que de repente se transformam em virais na televisão, na internet. Milhões de espectadores, milhões assim, em 24 horas. Né? É um fenômeno que no cinema não existe e na televisão poderia existir, mas que também não existe. É uma coisa de internet, porque é onde está o jovem. Né? É na internet. O único problema é que daí é aquela coisa, a tela é pequena, a qualidade de som não é a mesma. E por isso que o cinema, de maneira geral, o cinema americano principalmente, se jogou para o grande espetáculo, porque aí o grande espetáculo você não consegue ter na televisão e nem na internet. Então, esses filmões, mil trucagens, sons maravilhosos, que é daí só numa sala de cinema você consegue ter essa fruição. Mas o jovem, eu tenho a sensação que não está muito preocupado com isso, não. Com essa fruição do cinema, que pelo menos a minha geração tinha e tem. E eles estão se acostumando com a tela pequena. E o que a gente vai fazer? Né? É a contemporaneidade. A gente tem que se acostumar a novas formas de ver, de fazer. Enfim, é isso.